Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nessas cápsulas de rostidade e hoje eu vou começar com a seguinte questão. Vocês acham que faz algum sentido uma pessoa ser marginalizada por conta da sua identidade de gênero? Quem vai ajudar aí, gente, a poder responder essas e pensar outras questões é a artista e fotógrafa norte-americana Nan Goldin. Essa artista, em 1973, teve sua primeira exposição individual que a consagrou e nessa exposição ela fazia o registro de uma vivência que ela teve longa junto de pessoas trans, queers, drag queens, muitas delas apresentadas pelo seu amigo David Armstrong, que fazia parte desta espécie de cultura underground lá da cidade de Nova York. É importante a gente ressaltar que à época a gente tinha uma série de embates com relação a estas questões, mas muito do que a gente discute hoje com relação a nome social, direitos, ainda não tinha nem começado a ser erguido enquanto pauta. E na semana passada nós vimos uma campanha da Natura ser veiculada, tendo como a estrela da campanha de Dia dos Pais o Tammy Gretchen, que é um homem trans. E ali a gente viu uma série de pessoas destilando ódio, fazendo menções à falta do órgão genital masculino como sendo ali a evidência de uma espécie de falácia visual e que deveria, por assim dizer, ser boicotada. E muitas mulheres, por exemplo, saíram dizendo sobre como que há uma espécie de contrassenso nesse tipo de argumentação, uma vez que o nosso país é um dos países que tem mais números de abandono parental, ou seja, um dos países em que tem mais mães solteiras porque foram abandonadas pelos pais das crianças. E como que isso não gera qualquer questão para uma tal família tradicional brasileira? É importante também a gente pensar que essa questão do órgão genital masculino, ela já há muito tem ligações mais extremas com o simbolismo dessa estrutura falocêntrica e patriarcal no sentido de resguardar o seu lugar de poder. E talvez seja essa uma das principais questões. Para quem quiser aprofundar sobre esse assunto, uma indicação de leitura é esse livro, o Manifesto Contrasexual, do Paul Preciado. Eu acho ele um dos livros mais interessantes, primeiro porque ele tem uma escrita que é bastante ácida, no sentido de ser um manifesto, que por vezes você até dá gargalhadas, mas no fundo dessa questão está ali toda uma teorização acerca da forma como o gênero ele é erguido enquanto uma imagem social e muitas vezes essa imagem detém signos e códigos que não são necessariamente códigos de uma existência mais visceral, mais sensível, mas ao contrário disso, né? Elas são quase que colocadas como se fossem ordenações, né? Para que os nossos gestos, para que as nossas posições, nossos interesses e gostos caibam dentro de caixinhas específicas. E quando o Paul cria essa paisagem acerca do corpo que faz ali, né, uma construção pessoal a partir da identidade de gênero, eu vejo muito claramente essa obra parecida com o que a fotografia é capaz de proporcionar pra gente. Porque se a gente pensar, junto inclusive da própria Nan Goldin, a fotografia ela é uma arte expressa a partir de um determinado aparato, ou seja, de um determinado dispositivo maquínico, mas ela faz desse dispositivo mais do que uma máquina que produz objetos fotográficos. Ela é um dispositivo que tem ali na sua própria dimensão conceitual uma espécie de missão arquivística, no sentido de que o retrato ele é um recorte do tempo e do espaço. E a Nan Goldin, ela desde o início da sua obra, ela vê essa questão do arquivo e essa questão da ficção da obra a partir do registro do real de uma maneira muito exemplar. Então, desde o início do seu trabalho, ela sempre fez registros daquilo que ela chamava de fotografias espontâneas ou fotografias do real. Nessa primeira obra que eu contei para vocês, da exposição de 73, ela estava dentro de uma comunidade gay e trans à época, né, que era considerada extremamente marginalizada. Mas a Nan Goldin, ela chama a atenção pra gente de pensar que a marginalização dos corpos é uma criação, quase como a fotografia, de pensar aquilo que é considerado normal,
né, aquilo que faz parte de uma conduta normativa, que faz alusão a uma determinada ordem, incluindo a ordem da saúde mental, e aquilo que fica à margem, aquilo que não pode fazer parte. E para ela essa questão, pessoalmente, é muito importante, porque quando ela tinha 11 anos de idade, ela perdeu uma irmã que se suicidou, e ela vai dizer que esse suicídio dela se deu muito porque a sexualidade dela, enquanto uma moça adolescente, ela não era experimentada na sua maior potência, mas ao contrário, ela era continuamente rechaçada socialmente por conta disso. E ela vai dizer que logo quando essa irmã suicida, que, né, mexe muito com ela, até os dias de hoje ela comenta sobre esse fato, ela vai dizer que a família fez uma espécie de revisão da história. Deixa eu tirar meu som aqui. Uma espécie de revisão da história, no sentido de que não deixou que essa questão que a levou ao autoextermínio fosse colocada à tona, mas que fosse como uma morte corriqueira, produto, né, de uma doença mental quase que natural. E é nesse ponto que a Nan Goldin começa a ser dona da própria história, e aos 15 anos ela ganha uma máquina fotográfica e percebe a potência de poder narrar e poder exprimir, né, publicizar para o mundo modos de vida diferentes. Então, quando ela vai para essa comunidade gay e trans, ela vai dizer que ela ficou extremamente encantada com a coragem que essas pessoas tinham de andar nas ruas e experimentar a própria sexualidade sem esses códigos normativos. Então, diferentemente do que a gente via na época, né, com escritores e pensadores se envolvendo com essas comunidades de modo a psicologizá-las, ela não. Ela vai colocá-las num patamar, né, de objetos fotografáveis, porque o objeto aqui não é no sentido da objetificação, mas é no sentido da luz que a obra de arte coloca sobre aqueles que são tornados imagens fotográficas. E logo depois dessa obra, ela vai ficar muito conhecida por uma série fotográfica dela enorme, né, que é uma espécie de slideshow, né, que chama A Balada da Dependência Sexual, né, The Ballad of Sex Dependency, que foi um conjunto fotográfico que ela fez no momento dela da vida, que ela estava experimentando a própria sexualidade, experimentando muitas drogas, e ela de 79 a 1986, ela passa morando com pessoas diferentes, casais de amigos, e ali você vai ter registros muito fortes. Ela tem uma inspiração numa das primeiras fotógrafas de retrato, que é a Diane Arbus, né, que saía ali fotografando pessoas, né, a partir dos retratos visuais, sobretudo pessoas que não eram tornadas objetos para as artes. E a Nan Goldin, que ela vai fazer isso nessa comunidade dela. Então você vai ter ali muitas fotografias de relacionamentos, fotografias de violência, você vai ter muita mulher no banheiro, ou seja, cenas cotidianas de um tipo de vida, de um estilo de vida que não era habitualmente colocado como pauta dentro dos registros de visibilidade e de enunciação. Essa obra dela é muito impactante, eu gosto muito, e ela vai dizer que ela estava ali pouquíssimo interessada na técnica fotográfica, tanto é que boa parte das imagens usa muito flash, né, coisa que hoje ela já não utiliza mais, mas ela não estava nem um pouco interessada sobre o aparato fotográfico enquanto, né, uma máquina a serviço de uma codificação harmônica e formal, mas ela estava interessada no assunto da imagem. É importante ressaltar que boa parte dessas pessoas já até morreram hoje, as pessoas que ela fotografou, morreram muitas delas de HIV, né, morreram de AIDS, né, ali na década de 80 existia uma crise enorme, sobretudo, né, em alguns grupos específicos a coisa ela era muito forte, né, os grupos especialmente dos usuários de drogas, né, e da comunidade, inclusive LGBTQI+, e havia uma negligência da saúde pública em torno dessas pessoas, né? E ao longo dessa obra também tem um outro trabalho dela em que ela vai tirar uma foto dela mesma depois de ter sido agredida, né? Essa obra é de 1984 e ali o que ela está colocando em questão é a forma como as relações mediadas por esses regimes, seja de gênero, né, seja de posição social, eles acabam condicionando as pessoas numa espécie de registro relacional
mediado pela posse. Então, ao mesmo tempo que você tem toda uma autonomia de liberdade para existir, no âmbito das relações há sempre uma espécie de hierarquização dos corpos. Essa questão é tão cara para Nan Goldin que mesmo suas obras mais recentes, né, de final de 90 e nos anos 2000 especialmente, que é quando ela retoma mesmo a sua obra, ela vai fazer uma série de fotografias de crianças para poder dizer sobre o tanto que ela acredita, né, que essas construções, sobretudo de gênero, elas são construções sociais e como que as crianças experimentam o corpo e a própria sexualidade de uma maneira muito menos cheias de tabus e cheias de violência. E a Nan Goldin, ela é para mim uma das fotógrafas que inaugura, né, uma espécie de registro cotidiano que hoje está tão em voga, né, seja nas redes sociais e seja mesmo no próprio contexto das artes visuais. Bom, espero que vocês tenham gostado do trabalho dela e espero que a gente possa pensar sempre sobre essas questões de gênero, não dissociadas de todo um registro, né, ou de um regime de poder que visa violentar corpos e segregá-los, porque quando a gente fala de um corpo que é marginalizado, o que a gente está fazendo muitas vezes é desempoderá-lo de uma experiência que ela é parte da sensibilidade de todos nós, que é a experiência do próprio corpo e a experiência da criação pessoal, que pela fotografia fica muito evidente pra gente, mas na própria existência a gente pode ser quem a gente quiser. E é importante que a gente respeite o outro também em função disso. A menos que você fira alguém, né, a vida de alguém, a honra de alguém no sentido físico, né, se você matar, agredir uma pessoa de qualquer, né, sem motivo algum, a menos que sejam desses tipos de questão e que ainda assim, né, você tem instituições para fazer esse tipo de julgamento, a gente não tem o direito de boicotar pessoas e de xingá-las simplesmente pelo fato delas existirem. Então espero que vocês tenham gostado e que a arte possa nos dar ainda outras questões para trabalharmos. Um beijo, até as próximas cápsulas. Tchau!